Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. E nossa aula de hoje é um exercício sobre cargas elétricas, força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico, tá? Voltada para os alunos do ensino médio do curso de Física 3, beleza? Então, nossa primeira questão diz o seguinte: determine o número de elétrons que deve ser retirado de um condutor cuja área superficial externa vale 0,80 metros quadrados, para que sua densidade superficial média de carga seja igual a mais, mais, 6 microcoulomb por metro quadrado, dado a carga elementar, que é igual a igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ora, o que é que ele quer? Ele quer saber o número de elétrons, né? O número de elétrons é aquele nosso Nzinho. E onde é que ele aparece, tá? Então, o nosso Ezinho é o que ele quer saber. Onde é que ele aparece? O Nzinho aparece na fórmula em que a carga é mais ou menos NE, né? O mais ou menos, para saber se você tem um positivo quando você tem falta de elétrons, né? E o negativo quando você tem excesso de elétrons. Mas ele já diz aqui, ó, que quer saber deve ser retirados. Se você vai retirar elétrons, você vai ficar com falta de elétrons. Então a carga fica positiva, como já tem aqui o sinalzinho aqui. Beleza? Para a gente resolver isso, então a gente tem que olhar para a fórmula que tem um N, que é a carga, e o E. O E ele deu aqui na questão. Beleza? Vamos ver se ele deu a carga. Ele deu. Quais foram os dados da questão? Ele deu a área da superfície, que vale 0,80. Então vamos anotar. O A igual a 0,80 metros. E ele deu isso aqui, ó. Densidade superficial média, Mário. O que é a densidade superficial média? Ora, densidade, normalmente a gente está acostumado a trabalhar com densidade de massa, né? A densidade de massa, a densidade volumétrica, né, seria massa sobre volume. Mas, olha, aqui é uma densidade superficial. Superfície tem a ver com área. Então, seria alguma coisa sobre área. Concorda? Tranquilo? Seria o que sobre área? Ora, é uma densidade de cargas. Então, essa densidade superficial nada mais é do que carga por área. E ela tem uma letrazinha. Em física, a densidade superficial de carga é o nosso sigma. Então, o sigma é a densidade superficial de cargas, é o 6 vezes 10 a menos 6, né? Um micro aqui, coulomb por metro quadrado. Beleza? Mas com essas informações eu ainda não consigo achar quem é o N. Por quê? Para achar o N, eu preciso saber quem é o Ezinho, que eu sei, e quem é o Q. Como é que eu vou achar a carga? Ora, a carga ela tem a ver com a densidade superficial de carga. E como é que calcula a densidade superficial de carga? Eu acabei de dizer, ó, a densidade volumétrica de massa é massa sobre volume. A densidade superficial de massa é massa sobre área. Então, aqui, ao invés de ser massa, é carga. Então, vai ser carga sobre área. Se fosse a densidade volumétrica, isso aqui seria um ρ, seria carga sobre volume. Tranquilo? Então, quem é a carga? Ora, a carga é a densidade superficial de carga, sigma, vezes a área. Você sabe quem é sigma? Sabe. Você sabe quem é a área? Sei. Então, no lugar da carga, eu vou colocar que é sigma vezes A. Isso é igual a N vezes E. E quem é o sigma? 6 vezes 10 a menos 6. Quem é o A? Colocando aqui, ó, em notação para deixar em potência de 10, a vírgula passa para cá, vai ficar 8 vezes 10 a menos 1, N vezes o Ezinho 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí agora é só isolar o N. Então, passar isso aqui que está multiplicando para cá, dividindo. Então, o N vai ficar 6 vezes 8 vezes 10 a menos 7, né? 10 a menos 6 com 10 a menos 1, dá menos 7. 6 vezes 8 eu não multipliquei para poder simplificar aqui. O 10 a menos 19 está aqui, ó, 1,6, eu vou aumentar para virar 16, então aqui eu tenho que diminuir. Então aqui vai ficar 10 a menos 20, tranquilo? Ó, o 8 eu posso cancelar com 16, sobra 2. O 6 eu posso simplificar com 2, sobra 3. E o 10 a menos 20 vai para cima, 10 a 20.
10 a 20 vezes 10 a menos 7 dá 10 a terceira. Então, o N vai ser o 3, que sobrou, vezes 10 a terceira, que é o número de elétrons que foi o quê? Retirado desse condutor. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa volta. Vamos para a próxima. Então, questão 2. Em uma impressora de jato a tinta, gotículas de tinta com carga elétrica Qzinho atravessam um campo elétrico uniforme E de intensidade 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Sendo depositadas em uma folha de papel, admita que cada gotícula tem massa 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas e adquire uma aceleração de 10 a quarta metros por segundo ao quadrado durante a interação com o campo elétrico. Despreze a ação do campo gravitacional e resistência do ar. Determine a quantidade de elétrons em cada gotícula. Ou seja, ele quer saber de novo o Nzinho, né? Quantos elétrons tem em cada gotinha de tinta. Então, vamos anotar os dados. O que ele quer? Como disse, ele quer saber o Nzinho. Para saber o Nzinho, eu tenho que saber qual é a carga que tem uma gota e a carga elementar. A carga elementar não foi dada aqui, mas a gente sabe que isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, eu tenho que ver quais são os dados da minha questão para determinar quem é a carga. Ele deu também quem é o campo elétrico, né, o módulo do campo elétrico, que é 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. E ele também deu a massa, então não anotei aqui. Ele deu a massa, deixa eu escrever a massa. Ele deu a massa que foi de 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas. Beleza? Como ele deu a massa e quando você vai entrar em uma região de campo, você vai sofrer uma força. E essa força vai provocar uma aceleração. Pela segunda lei de Newton, como ele despreza a ação do campo gravitacional e a resistência do ar, a única força que vai fazer na gotícula, né, de tinta é a força elétrica. E como é que calcula a força elétrica? É a carga vezes o campo que ele está inserido. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você sabe quem é a aceleração? Sabe. Ele deu aqui, ó, 10 a quarta. Você sabe quem é a massa? Sabe. Ele deu aqui. Você sabe quem é um campo elétrico? Sabe, ele deu aqui. Então, você consegue achar a carga. Depois que achar a carga, substituir aqui para achar quem é um N. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, Mário? Ora, tá tudo no SI, exceto a massa. Então, eu tenho que passar a massa de grama para quilograma. E para passar isso, eu divido por 1000. Ou multiplico por 10 a menos 3, em outras palavras. Então, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 12. Tranquilo? Então, quem que fica a carga? A carga é a massa vezes a aceleração vezes o E. Quem é a massa? Vai ser 3,2 vezes 10 a menos 12. Né? Multipliquei, dividi por 1000. Vezes a aceleração, que é 10 a quarta, dividido pelo campo elétrico. A intensidade do campo elétrico. Tá? Então, resolvendo aqui, simplificando, cortando uma vírgula daqui com um 10 a terceira, um 10 a quarta, sobra 32 e aqui o 10 a terceira. O 32 com 8 eu cancelo, sobra o 4. Tá? Então, ficou 4 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a terceira dá 10 a menos 9. O 10 a quinta está embaixo, passa para cima, 10 a menos 5. Tá? Então, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 14. Então, a carga dessa gotícula de tinta é 4 vezes 10 a menos 14 Coulomb. Beleza? Suave até aqui? Beleza, só que ele não quer saber a carga da tinta. Ele quer saber quantos elétrons tem nessa tinta. Obviamente, eu estou pegando só o módulo da carga. Beleza? Por isso está aqui o sinal de positivo, porque eu só estou pegando o módulo. E aí, porque ele quer só saber o número de elétrons, tá? O número de elétrons é módulo, é positivo.
Aí é a carga que a gente poderia ser negativa ou positiva, beleza? Então, para saber qual é o número de elétrons que tem nessa gotícula de tinta, basta a gente dividir a carga a carga elementar e a gente vai achar quantos tem. Então, o N é a carga sobre a carga elementar, a carga é 4 vezes 10 a menos 14 e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu posso girar isso aqui para virar um 16. Então, como eu estou aumentando, eu tenho que diminuir aqui na potência de 10 de 1. Né? Então, vai ficar 4 sobre 16. Eu posso cancelar, né? Simplificar 1 e aqui sobra 4. O 10 a menos 1 com 10 a menos 19 vai dar 10 a menos 20. Então, isso aqui vai ser 1 quarto vezes 10 a menos 14. O 10 a menos 20 está embaixo, passa para cima. 1 quarto é 0,25. 10 a menos 14 vezes 10 a menos 20 é 10 a sexta. Tá? Colocando em notação científica, eu vou passar a vírgula para cá. Como eu vou diminuir o número, né? Na verdade, como eu estou aumentando o número, né? De 0,25 para 2,5, eu tenho que diminuir a potência de 10 para compensar. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2,5 vezes 10 a quinta elétrons presente na gotícula de tinta. Tranquilo? Beleza, gente? Fechou? Então, qualquer dúvida, volta, rever, deixa nos comentários. Não esquece de me seguir no @prof. Mário Rocha e se inscrever no canal, beleza? Vamos para a última questão, bem simples, de potencial elétrico, tá? Essa aqui é uma questão interessante porque ela envolve segunda lei de Newton, então ela envolve dinâmica, ela envolve o conceito de campo elétrico e ainda tem a quantização da carga, né? Então ela envolve bastante assunto. Vamos agora fazer um sobre potencial elétrico e a questão da UFPE diz o seguinte: o gráfico mostra a dependência do potencial, tá aqui, o potencial criado por uma carga pontual no vácuo em função da distância que separa as cargas elétricas. Por que é importante esse termo aqui, ó, carga pontual? Carga pontual, porque a gente sabe que como é que é o campo criado por um potencial elétrico, beleza? Ele quer determine o valor da carga elétrica, dê suas respostas em unidade de 10 a menos 9 coulomb, beleza? Ele fala isso porque isso aqui é uma questão antigamente de segunda fase. As questões de física da segunda fase, né, eram abertas e aí você tinha que marcar, como você não tem como marcar no gabarito a potência de 10, ele queria só o númerozinho aqui na frente, né, que ficasse entre 1 e 10, tá certo? Então, pelo gráfico, a gente tem que é o potencial, e aí você tem que olhar para aqui, para o nome, ó. É só volt, beleza. Aqui é metro, porque tem que ver se está em centímetro, ver se aqui não tem tipo 10 a menos 2 volts, porque o que tiver aqui no nome da unidade, né, você tem que levar para a nossa questão. Como ele quer a carga, e a gente sabe que é um potencial elétrico nesse gráfico de uma carga pontual, a gente lembra das aulas que o potencial elétrico é V é igual a K, Q geradora sobre D, tá certo? Como ele quer a carga geradora, eu preciso saber quem é o K, que a gente sabe, 9 vezes 10 a nona, né, unidades. Preciso saber quem é o potencial elétrico e quem é a distância que separa. Isso aqui é uma constante, a gente sabe. Então, para achar a carga, eu preciso saber quem é V a uma distância determinada. E para esse motivo, como ele não deu no enunciado, a dica que ele dá está no gráfico, tá certo? Então, como eu quero saber que, eu já sei quem é o Kazan, vou procurar no gráfico um valor de V e um valor de D correspondente, tá certo? Então, você vai olhar para o gráfico, em qualquer ponto em que você veja um V e um D, que você sabe exatamente, você pode escolher e colocar aqui. Nesse gráfico, só existem 3 pontos possíveis. É esse primeiro ponto aqui, que é quando o potencial for 900 e a distância for 0,05. Quando o potencial estiver aqui, que for 300 e a distância for 0,15. Ou quando o potencial estiver aqui, ó, tá vendo? É na quina, eu procuro as quinas. Eu procuro
as quinas, porque exatamente na quina é onde vai estar o potencial certinho e a distância. Então, quando o potencial aqui for 100, a distância é 0,45. Qualquer um desses pontos que você pegar e substituir o V pelo seu V e o D pelo seu D, o valor, você acha o valor de Q, beleza? Eu vou escolher por simplicidade, eu vou escolher esse ponto aqui, que vale 0,15 metros e o seu potencial vale 300 volts, beleza? Então, vou pegar no lugar de V, vou colocar 300 e no lugar de D, vou colocar 0,15. E aí, substituindo, vai ficar 300 é igual a 9 vezes 10 a nona, carga, que é o que eu quero saber, dividido por 0,15. O 0,15 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 300 vezes 0,15 igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. Eu tenho dois zeros aqui, eu posso cancelar com essas duas vírgulas. Então, vai ficar 3 vezes 15, que é 45, é igual a 9 vezes 10 a nona carga. Isso aqui está multiplicando, passa para cá dividindo, então a carga vai ser 45 dividido por 9 vezes 10 a nona. 45 dividido por 9 é 5. O 10 a nona está embaixo, passa para cima, 10 a menos 9. Então a minha carga é 5 vezes 10 a menos 9 coulomb, ou seja, 5 nanocoulomb. Como ele quer a resposta, né? Se tivesse um ABC, alguma coisa assim, você só ia marcar a resposta como o 0,5. Tá? No gabarito você ia lá marcar o 0 e depois o 5, né? A dezena é 0 e a unidade é 5, beleza? Por isso que ele pede em unidade de 10 a menos 9 coulomb. Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, qualquer coisa estou à disposição. Deixa nos comentários, me procura nas minhas redes. Estou à disposição, beleza? Falou, valeu, fui!